Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A quinta-feira amanheceu com tempo estável em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura deve subir no decorrer do dia, alcançando os 21 graus na capital e também aqui no Vale dos Sinos. Mas esse dia de tempo seco pode anteceder um feriado chuvoso no estado. Acompanhe os detalhes da previsão para esta sexta-feira. Nesta sexta-feira, novas áreas de instabilidade se formam sobre o Rio Grande do Sul e espalham muitas nuvens pelo estado. Faz sol, mas pode chover a qualquer hora na maior parte das áreas gaúchas. Na fronteira, chove a partir da tarde. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 10 e 26 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 10 e 20 graus. Em Ivoti, a mínima é de 9 e máxima de 25. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 11 e 26 graus. Em Pinhal, mínima de 12 e a máxima atinge os 26 graus. São muitas as manifestações de orgulho às tradições na Semana Farroupilha. Atividades em acampamentos, CTGs, desfiles e bailes. Mas a trilha sonora não precisa ser só de música tradicionalista, né, Rodrigo? É verdade, não, Vanessa. Os músicos gaúchos transcendem esse gênero e se destacam em outros também. E esse é o assunto de hoje do Toque Conexão com a Camila Queu. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Vamos exercer um pouco do nosso bairrismo hoje. Ah, eu sou gaúcho. Só por hoje, Nessa vamos véspera, combinar. né, de feriado. Acho que Vamos pode, combinar né? assim que só por hoje, né? Porque eu trago normalmente aqui assuntos, mas de todos os âmbitos, né? Nacional, internacional, mas hoje me permitia falar um pouquinho da música daqui e mais especificamente até do rock gaúcho, que é impressionante, ele é tão mítico que parece que virou uma espécie de gênero, um gênero à parte. Quando a gente lembra de rock gaúcho, a gente já começa a lembrar de certas características, de uma influência de rock inglês, de um certo despojamento artístico, muitas vezes, né? E as pessoas gostam muito do rock gaúcho. A gente tem uma boa resposta aqui na rádio, a gente tem um programa de rock gaúcho e as pessoas curtem rock gaúcho, querem bastante, ouvir, né, Camila? pedem, participam bastante. A gente tem, assim, uma boa resposta, inclusive nas nossas redes sociais, quando postamos ali os programas temáticos. Então, é bem interessante a gente pensar que as pessoas gostam e ainda querem ouvir o rock feito aqui. Rock Isso é daqui, verdade. 11 da noite, na Unicinos FM, Já né? fazendo a propaganda, Claro. né, Rodrigo? Fazendo um jabazinho do programa. Jabá do bem, né? Bom, o Rio Grande do Sul tem um circuito interno, então é bastante movimentado. As bandas gaúchas fazem muitos shows em vários lugares aqui do nosso estado. Tu acha que isso ajuda a contribuir aí até a formação de mais fãs, então, para essas bandas? Como é que é essa história? Ah, com certeza, né, Vanessa? Isso que tu falasse é muito importante, porque tem esse circuito interno muito forte, as pessoas gostam de conferir os shows, a gente consegue observar que as bandas gaúchas fazem, né, essas turnês aí no interior, nas casas de shows, nos bares, e as pessoas realmente vão assistir esses shows, né? E a gente pode, muitas vezes, observar que muitas bandas que nem são muito ativas, digamos assim, no sentido de gravar material, mas que continuam fazendo shows, né? E outra coisa, tem bandas que muitas vezes já acabaram, mas mesmo assim tem fãs super novinhos que nem eram nascidos quando elas foram formadas, né? A Graforreia, por exemplo, ela continua aí. Os caras são meio bissextos para gravar, enfim, mas eles se reúnem de vez em quando, fazem shows. E o que acontece? Acontece que eles têm, assim, uma boa parte dos fãs de gente que não era nem nascida quando os caras formaram a banda, mas que são um público assíduo, que vai assistir os shows, que curte de forma muito entusiasmada. Então, isso aí também é um ponto interessante da gente observar, né? Esse nosso comportamento gaúcho. E é legal também, né, quando tu fala em rock gaúcho, até como rock brasileiro também, a gente sempre lembra, claro, remete aos anos 80, que foi o nascimento de várias bandas importantes também. Quais tu destacaria daquela década, Camila? Adivinha com qual eu vou começar, Rodrigo? Adivinha! Engenheiros do Havaí, né? Que chegou a fazer aí um bom sucesso e sempre é lembrada, né? No cenário nacional, Humberto e os integrantes do Engenheiros chegaram a se mudar, transferir residência para o Rio de Janeiro, uma época. Também destaco Replicantes, com seu punk. Também podemos falar aqui do TNT, responsável por grandes clássicos do rock gaúcho. Todo mundo sabe cantar, junto, inclusive, né? Cachorro Louco, Entra Nessa. Ana Banana, né? O The Fala, que é uma banda que eu gosto muito, assim. Eu acho que é uma banda que conseguiu se destacar, de certa forma, nos anos 80 ali,
porque fez algumas coisas diferentes, né, com a sua sonoridade, assim. Cada disco é diferente do The Fala também. Isso, e tem muita influência diferente, sabe, tipo, rock, mas também tem funk, tem também ali rap, heavy metal, é uma mistura muito interessante. Também acho que The Fala é legal a gente falar aqui. E Garotos da Rua. Garotos da Rua também é uma banda bem legal, inclusive conseguiu emplacar música em trilha sonora de novela. Legal, e a gente sabe que essa cena aí do rock oitentista só foi possível também porque eles se inspiraram em outras gerações, não é mesmo, Camila? Claro, a geração dos anos 70 foi muito importante, né? Foram grupos aí que pavimentaram a estrada para a galera dos anos 80, né? Tipo o musical Saracura, Almôndegas. Se a gente lembrar também do próprio pessoal do Paralelo 30, né? O Carlinhos Hartlib e o pessoal do Paralelo 30, que misturavam aí rock, mas também com música regionalista, muitas vezes com samba, né? Então, assim, são figuras muito importantes que puderam aí construir uma estrada para preparar para os anos 80. E o Bicho da Seda também é importante, o pessoal fica pedindo pra gente, até hoje, ainda na rádio, o Bicho da Seda. E, bom, e também, claro, o rock gaúcho ficou muito forte nas últimas décadas também, né? Parece que teve até um revival também, né? Acústicos Ovulados, bandas como essas, assim, que fazem bastante sucesso. Quais outros destacaria, então, Camila? Eu vou falar um pouquinho das bandas novas, né? Claro, a gente poderia falar aqui do Acústicos e Valvulados, Cachorro Grande, Bideu Obaldi, que fez muito sucesso, esse do revival que tu tá falando. Lembra da Video Hits também, né? Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho das coisas novas, que é o caso, eu destacaria aí Apanhador Só, que é uma banda que tá tendo, assim, bastante repercussão no cenário nacional, conseguindo aí angariar fãs. Lançou esse ano, faz pouco tempo, um disco novo, que é um disco bem legal, foi todo financiado daqueles financiamentos coletivos, né? E que é mais experimental esse disco novo dos caras, então tem esse diferencial. Eu ainda destaco Fantomáticos, é uma banda que eu gosto bastante, lançou um disco chamado Dispersão, também esse ano. Foi um disco que foi masterizado nos Estados Unidos, inclusive pelo mesmo cara que masterizou o disco da banda Black Keys. Então, são aí exemplos de que o rock gaúcho está vivo mais do que nunca e que as pessoas continuam curtindo e querem ouvir. Tá certo. Então, obrigada, Camila, pela tua participação. Até a próxima semana. Bom feriado. Obrigada, bom feriado. E eu não posso deixar de lembrar aqui do nosso amigo companheiro Jimmy Joe, que também foi, assim, uma ótima influência, uma boa influência para o rock gaúcho. Um abraço pro Jimmy, então, Um abraço pro Jimmy também. Tá certo, Camila. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos ou também pelo facebook.com/UnicinosFM. O Conexão volta amanhã, feriado de 20 de setembro, ao 12h30. Até lá, tchau!